Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós vamos falar sobre pancreatite crônica. O caso clínico de hoje, a identificação é Carlos, masculino, branco, tem 51 anos, é casado, operador de máquinas, tem ensino médio completo, sem religião, procedente natural de Cravinhos. Para queixa e duração, ele refere gordura nas fezes há 1 ano. Na história da moléstia atual, paciente apresenta esteatorreia há cerca de 1 ano. Concomitante ao quadro, relata episódios frequentes de dor abdominal em região epigástrica e emagrecimento importante, porém não quantificado. O interrogatório dos diversos aparelhos refere palpitações aos médios esforços. Bem, esteatorreia é o termo que a gente usa para diarreia com conteúdo gorduroso, tá? E dor abdominal em região epigástrica, né? Nós já discutimos na aula anterior. Os antecedentes pessoais, ele teve diagnóstico de diabetes mellitus há 6 meses e está em uso de insulina desde então, mas relatando hipoglicemias frequentes. De antecedentes familiares, nada digno de nota. Dos hábitos de vida, refere ser etilista e tabagista há mais de 30 anos. O exame físico está em regular estado geral, está hipocorado, uma cruz em 4 cruzes, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado, ativo e bastante emagrecido, 3 cruzes em 4 cruzes. No aparelho cardiopulmonar sem alterações, frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Abdômen escavado, doloroso, a palpação de região de epigástrio, sem massas palpáveis. O aspecto das fezes, como a gente pode observar então aqui a esteatorreia, vocês vejam o aspecto oleoso nas fezes, né? A gente percebe ali, né, na água do vaso sanitário, ali a gente percebe o óleo flutuando, né? Então, a esteatorreia aqui numa visão aumentada, né? A gente consegue ver as bolas, né, de gordura, né, flutuando aí na água. Então, uma pancreatite crônica como hipótese de diagnóstica, e aí foram solicitados exames complementares. Os exames complementares laboratoriais, né, para a gente avaliar uma pancreatite crônica, a gente pode pedir dosagem sérica de amilase, lipase e dosar, né, nas fezes, obviamente, o teor de gordura fecal. E de exames complementares de imagem, a gente pode, desde uma radiografia simples de abdômen, que pode trazer algumas informações, a tomografia computadorizada de abdômen, que vai trazer informações bem mais detalhadas, e é um dos exames de escolha, na verdade, né, de primeira realização, depois da radiografia, e tem alguns exames aí mais específicos que a gente pode estar realizando, como a colangiopancreatografia por ressonância magnética, a ultrassonografia endoscópica ou a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que é muito utilizada, né, é um exame endoscópico e que aí, ao atingir o duodeno, você consegue inserir, né, o seu endoscópio através ali do ducto pancreático e fazer uma avaliação ali retrógrada, por isso que ela tem esse nome. Logo abaixo tem um link que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui abaixo desse vídeo para que vocês vejam como que funciona de uma maneira bem simples esse exame colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que a gente abrevia com a sigla CPRE para ficar mais fácil de pronunciar. Como proposta de atividade, então, eu quero que vocês me digam qual a localização anatômica do pâncreas, quais são as células envolvidas com a função exócrina do pâncreas e quais as respectivas funções dessas células. Bom, pâncreas, anatomia aí do pâncreas, né? Então vamos lembrar da divisão que a gente pode fazer topográfica do abdômen.
Nessa divisão topográfica, a gente pode imaginar que o pâncreas está localizado aí no quadrante superior esquerdo, ou então a gente pode imaginar que ele esteja aí na região do epigastro e do hipocôndrio esquerdo, né, na segunda divisão. O pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, ou seja, está na parede abdominal posterior, situa-se no epigastro e no quadrante superior esquerdo, dependendo aí da divisão que a gente utilizar, não é? E ele se divide em cabeça, colo, corpo e cauda. A cabeça do pâncreas está dentro da concavidade do duodeno e a cauda do pâncreas ela está em íntimo contato com o hilo esplênico, ali com as estruturas, né, artérias e veias ali do baço, não é? Então aqui uma imagem ilustrando então a anatomia aí do pâncreas e aí a gente observando também o aspecto interno aí dessa glândula com seus aspectos histológicos, com as glândulas exócrinas, né, as glândulas acinares, bem como as ilhotas de Langerhans, que estão envolvidas aí com a função endócrina, né? E aqui a gente vê na figura ao lado aí uma vascularização aí bem simplificada, né? Para a gente relembrar aí da vascularização da glândula. E aqui uma figura, né, muito mais detalhada do pâncreas e sua relação aí com os outros órgãos abdominais, como estômago, duodeno, né, etc. A função do pâncreas. Uma glândula do aparelho digestivo que vai ter então a parte exócrina, que é composta pelos ácidos, e a parte endócrina, que é composta pelas ilhotas. De interesse aqui, nesse momento, no sistema digestório, é a parte exócrina que vai produzir e secretar o suco pancreático, que tem enzimas aí capazes de hidrolisar as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Lembrando que essas enzimas, elas vão ter uma secreção digestiva e uma secreção interdigestiva. E, só para citar, as ilhotas, que têm a função endócrina, vão secretar insulina, o glucagon, principalmente, para regular o metabolismo da glicose, né? Mas também secreta como outros hormônios, como a amilina, a somatostatina e polipeptídeo pancreático. Bem, então o pâncreas exócrino, né, os ácidos pancreáticos, eles vão drenar para os ductos interlobulares e essa secreção pancreática vai atingir o ducto de Wirsum, que é o pancreático principal, vai confluir com o colédoco, que vem da via biliar principal, e né, que passa pela cabeça do pâncreas antes de desembocar no duodeno, e essas estruturas vão se unir e vão desembocar então ali na papila de Vater, na região duodenal. Então aí, né, mostrando, né, essa anatomia tubular, onde a gente tem o ducto pancreático principal se unindo com o ducto biliar, e a gente tem ali também, pode ter um conduto pancreático acessório um pouquinho mais acima, ele pode ocorrer, né? E na figura ao lado, mostrando então essa inter-relação das vias biliares com o ducto pancreático, que é muito importante, não é? O pâncreas exócrino, então, é representado aí, né, com 80% do órgão é composto, então, por essa parte exócrina, e só 20% vai ser composto pelas ilhotas, que respondem pela função endócrina. Então, nessa parte exócrina, que responde a 80% do órgão, a gente vai encontrar as glândulas mistas túbulo-acinares. Então, nós temos as células ductais e centroacinares, que vão secretar principalmente água e bicarbonato, e que vai ter um papel neutralizante do líquido ácido vindo do estômago, e as células acinares, que vão secretar enzimas digestivas pré-ativadas, como tripsinogênio, quimiotripsinogênio, e ativadas como a lipase e a amilase. Vejam que lá no início da aula a gente falou sobre dosagem sérica, ou seja, no sangue dessas enzimas, como a amilase e lipase. Em geral, o nível dessas enzimas no sangue é baixo, visto que elas são secretadas no tubo digestivo. Então, existe um pequeno nível circulante e que ele pode aumentar em situações de inflamação da glândula pancreática, sendo que a amilase ela é uma enzima que também é encontrada nas glândulas salivares. Então, o aumento de amilase ele pode refletir tanto uma pancreatite como uma inflamação das glândulas salivares, chamada parotidite. Né? A gente conhece uma doença aí, popularmente como cachumba, que dá inflamação das glândulas salivares e pode dar aumento de amilase também.
Então, o aumento de amilase sérica, ele pode ser tanto por uma doença de glândula salivar como pancreática. Porém, o aumento de lipase sérica ele já é mais específico de doenças pancreáticas, né? Então, são duas enzimas que a gente pode dosar os níveis circulantes no sangue e eles estarão aumentados quando você tem inflamação e destruição do pâncreas, né? Então, veja a importância de conhecer essas enzimas. Bem, o pâncreas endócrino, né, ele vai ter então a secreção digestiva que vai ter várias fases. A fase cefálica, então estímulos olfatórios e visuais vão aí gerar sinais colinérgicos via nervo vago, levando então já a um aumento da secreção pancreática. Então, o simples fato de você ver o alimento, sentir o cheiro do alimento, já começa a estimular a produção pancreática. A fase gástrica, né, quando ocorre então a chegada do alimento no estômago, causando distensão gástrica, levando aí a liberação de gastrina, vai estimular a secreção pancreática. Então, o estômago tem uma função aí, né, endócrina, né, através da gastrina, fazendo com que estimule a secreção aí do pâncreas. E a fase intestinal, que na verdade é a fase mais importante, a liberação de secretina e colecistoquinina pelas próprias células enteroendócrinas do duodeno. Né? E aí vai ocorrer então o principal estímulo aí para a secreção pancreática. Né? Então a secreção digestiva ela possui essas três fases, sendo a intestinal a mais importante. Sobre a secretina, ela é um polipeptídeo estimulante das células ductais e centroacinares. Então, estimula a produção de secreção hidroeletrolítica, proteção da mucosa duodenal contra o suco gástrico e estabelece o pH alcalino, através então dessa secreção de bicarbonato. E esse pH alcalino ele é muito importante porque vai favorecer a ação das enzimas pancreáticas e a ativação do quimiotripsinogênio, por exemplo, né? A colecistocinina é um polipeptídeo estimulante das células acinares. Então, vai estimular a produção da secreção enzimática, né? Vai ter a secreção de proenzimas que são ativadas no intestino, como eu já disse, tripsinogênio e quimitripsinogênio, e as enzimas ativas, já que é a amilase e a lipase. E vão participar, então, da digestão aí das proteínas, dos carboidratos e do lipídio. E na secreção interdigestiva, né, ela ocorre mesmo na ausência de alimentos do trato gastrointestinal alto, né, então por isso é chamada interdigestiva, e ocorre aí por ativação colinérgica. Né, existe uma secreção hidroeletrolítica e enzimática cíclicas pelo próprio pâncreas, né, mesmo que você não esteja se alimentando, ele em certos momentos ele tem, né, uma liberação aí basal. Bem, lembrando aí, então, os aspectos aí anatômicos, fisiológicos, né, e histológicos do pâncreas, vamos falar um pouquinho da doença, da pancreatite crônica. Bom, pancreatite crônica é uma reação inflamatória no pâncreas, né? Vai ser causada por uma degeneração progressiva e irreversível do parênquima pancreático, do tecido pancreático, e isso tudo vai levando a uma perda da função celular. Quais são os fatores de risco que levam, né, à pancreatite crônica? Nós dividimos, né, em fatores ambientais e metabólicos e fatores genéticos. Entre os fatores ambientais e metabólicos, o principal seria o etilismo, né, mas também o tabagismo e também fatores nutricionais e metabólicos, como hipercalcemia ou hipertrigliceridemia. É muito conhecido que pacientes que têm triglicérides muito elevados no sangue, particularmente acima de 1000, né, têm um risco altíssimo de ter uma pancreatite, né, aguda, né, e ao longo prazo, né, vários episódios de pancreatite aguda podem cursar com uma pancreatite crônica também. E fatores genéticos, né? Então, existe a predisposição genética, existem fatores imunológicos de cada indivíduo, né, que exposto aos fatores ambientais vai ou não evoluir, né, para uma pancreatite crônica. Como a gente sabe, nem todo paciente que tem etilismo crônico necessariamente vai evoluir para pancreatite crônica, né? Então existe também essa questão genética, né? Como na fisiopatologia aí da pancreatite crônica, então a presença de um estímulo tóxico, quer seja ele o etilismo, quer seja ele o tabagismo, vai induzir formação de secreção com alto teor proteico.
né? Então, essa secreção pancreática ela fica mais viscosa, mais espessa e difícil de ser drenada. E isso pode eventualmente causar uma obstrução dos ductos, né? E aí aquele conteúdo enzimático ficar aprisionado, né? Ali dentro dos ductos. Adicionalmente, né, essas toxinas podem gerar uma isquemia tissular e levando aí uma ativação dessas enzimas pancreáticas que estão lá naquele líquido que está em estase ali, né? Você cria uma estase, aquele líquido não progride porque tem obstrução e aquelas enzimas ali eventualmente elas começam a se ativar e aí começa um processo né, de uma certa forma de autodigestão do pâncreas. Aquelas enzimas começam a agredir e inflamar o pâncreas, né, levando à destruição e fibrose com perda do próprio tecido pancreático. A longo prazo, esses processos inflamatórios, esses processos agudos em cima do pâncreas vão evoluir com uma pancreatite crônica. E aí você vai tendo perda de função do pâncreas, tendo insuficiência exócrina, ou seja, você já não vai secretar de uma maneira satisfatória aquelas enzimas, porque você perdeu o tecido pancreático, e você vai ter prejuízo, né, na digestão do alimento. Por isso que uma das características marcantes aí da pancreatite crônica é a esteatorreia, ou seja, a gordura nas fezes. Você não consegue digerir aquela gordura e por isso que o paciente tem esteatorreia, né? Pela ausência da enzima pancreática. Também vai perder carboidrato, proteína, mas o que mais aparece, né, que é mais marcante é a esteatorreia. E aí você também pode ter uma destruição do tecido endócrino, né? As ilhotas e Langerhans eventualmente podem sofrer, né, com esse processo crônico inflamatório, e aí o indivíduo ele pode evoluir também com quadro de diabetes. Como vocês observaram lá no caso clínico, o paciente, além do quadro de esteatorreia, também tinha um quadro de diabetes, com hipoglicemias frequentes, né? Qual que é o quadro clínico, né? Então, de um paciente com pancreatite crônica? Dor abdominal, que é o sinal mais frequente. Vocês se lembram que o nosso paciente tinha dor em epigastro, né? Então, um sinal mais frequente, a dor, geralmente uma dor de forte intensidade, localizada, né, no andar superior do abdômen, e ela pode ser desencadeada pelo abuso alcoólico ou alimentação gordurosa. A esteatorreia, que vai aparecer quando você está tendo uma perda aí de gordura fecal em níveis acima de 7 gramas por dia, e aí o indivíduo vai ter aquelas fezes, como a gente viu lá nas imagens, né, volumosas com aparência oleosa. E já vai ser uma manifestação tardia da doença. Então, quando o indivíduo está apresentando esteatorreia, ele já está com um comprometimento muito importante, né, da função pancreática, já vai estar com uma insuficiência, aquele órgão já provavelmente não tem mais praticamente função, né? E aí ele vai evoluir com emagrecimento e desnutrição, porque ele tem uma deficiência ali digestória, né? Ele não consegue digerir e muito menos absorver aquele alimento, então por isso que ele pode evoluir com desnutrição e aquele emagrecimento excessivo que a gente viu lá no caso clínico. E adicionalmente, né, além da má digestão e má absorção, ele também pode se alimentar menos, agravando esse quadro clínico. Por que ele se alimenta menos? Porque ele sente dor abdominal, né? E quando ele se alimenta, essa dor piora. Então, isso acaba piorando ainda mais o déficit nutricional desse paciente. Como é que a gente classifica a pancreatite crônica? A classificação de Marcelli e Roma, de 1988, que é baseada na etiologia, ou seja, na causa do processo. Então, a forma mais comum aí é a forma calcificante, PCC, pancreatite crônica calcificante, tá? E a principal causa dessa forma, que é a mais comum, é o alcoolismo, né? 70 a 90% dos casos aí da PCC é por alcoolismo. Mas também existe as formas hereditárias, nutricionais, metabólicas ou mesmo idiopáticas, são aquelas que a gente não identifica uma causa. Depois nós temos a forma obstrutiva, que é pancreatite crônica obstrutiva, PCO. Nós temos forma inflamatória, pancreatite crônica inflamatória.
Então, aqui mostrando para vocês um pouquinho de cortes histológicos, né, do que seria um pâncreas aí comprometido, né, com essa pancreatite de forma calcificante. Né? Então, a gente observa ali nas setas, né, vou grifar aqui para vocês, vocês vejam um conteúdo proteico dentro dos dúctulos, né, espesso ali, obstruindo, né, então esse aspecto obstrutivo, calcificante, né. E aí a gente vê ali nas outras imagens aí, né, fibrose, a gente vê atrofia dos ácidos, uma alteração de toda a estrutura do pâncreas, né? Essa rolha proteica que eu mostrei aí para vocês, né? Calcificação intraductal, infiltrado inflamatório crônico, né? Então, tudo alterado a estrutura que a gente veria num pâncreas normal, né? Então, a gente vê aqui muita fibrose, os ácidos estão desorganizados aqui, e aqui numa visão de maior aumento a gente percebe, né, uma desestruturação grande aí do tecido mesmo, né? Como exames complementares, então aqui só para ilustrar para vocês, né? Numa radiografia, se a gente vê a forma calcificante, a gente pode observar, né? Então aqui tem a coluna do indivíduo, e a gente observa na topografia aqui do pâncreas calcificações, né? Bem simples, bem grosseiro, né? A gente pode usar aqui ultrassom, a gente pode usar tomografia computadorizada, que é um exame muito bom, né? Aqui a gente consegue ver bem, né? A seta aí, vocês veem dentro, aí tá exemplificando bem o pâncreas comprometido, né? Com calcificações, áreas pretas com áreas de necrose. E aqui a CPRE, né? Mostrando aqui o endoscópio veio, chegou aqui e aqui ele fez um estudo aqui das vias aqui, né? Contrastou aí com todas as vias, né? Deixa eu apagar tudo para que vocês possam ver melhor a imagem, né? Sem essa poluição visual. Muito bem. Vale destacar que isso pode ser, né, um questionamento de vocês. Por que que o paciente, então, ele tem diabetes, né? Então, também, além da perda do tecido exócrino, que altera a digestão desse indivíduo, ele vai ter perda das ilhotas de Langerhans, que vocês vão aprender aí no sistema endócrino, né? Nas ilhotas de Langerhans, a gente tem as células alfas, que secretam glucagon, e as células beta, que secretam a insulina. Como vocês já sabem, o glucagon, ele regula, né, os níveis de glicose, estimulando a neoglicogênese hepática, principalmente no período de jejum, e a célula beta secreta insulina, principalmente no período alimentar. Bom, de forma que esse indivíduo ele não vai ter secreção de insulina, o que faz com que ele fique diabético, né? Por outro lado, quando você trata esse diabetes, como ele tem ausência do glucagon, ele tem mais chance de fazer hipoglicemia, né? Porque o glucagon, na verdade, é um hormônio contrarregulador da insulina. E a gente não tem muito como ficar repondo o glucagon, né? A gente consegue repor a insulina. E do ponto de vista, né, do diabetes, a gente repõe a insulina e tem que ter um cuidado aí, então, com essas hipoglicemias. Do ponto de vista exócrino, né, existem aí medicações que podem substituir a função pancreática. Então, existe uma medicação chamada pancrease, que ela possui, são cápsulas que possuem as enzimas pancreáticas. Então, o indivíduo com esse tipo de doença, pancreatite crônica, ele sempre, junto com as refeições, ele vai ter que tomar essa cápsula de pancrease para substituir a ausência das enzimas, né, que ele acaba não produzindo. E aí é para o resto da vida. Então, mas ele tomando essas cápsulas resolve muito, né? Ele consegue normalizar esse processo digestório. Aí cabe, né, ao médico depois ir ajustando, né? Se ele vai ingerir uma ou duas cápsulas por refeição, né? E assim por diante, né? E aí você consegue então contornar esse distúrbio aí crônico. Bem, por hoje é isso. Caso vocês tenham dúvidas, podem postar por aqui nos comentários ou através do portal. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aí no meu canal e até a próxima. Um grande abraço aí a todos.